Talvez você já tenha tido curiosidade sobre os modelos e medidas, por assim dizer, das placas-mãe. E talvez você já tenha visto as placas-mãe gigantescas como a ZATX. Mas será que você já viu uma placa-mãe ITX? Olha que coisa mais linda do mundo! E aí vem aquela dúvida, será que essa plaquinha pequenininha é capaz de entregar o mesmo desempenho do que a sua maravilhosa placa-mãe gigantesca com vários e vários recursos? Ou será que ela deixa a desejar em algum sentido? Será que dá para montar um setup poderoso com uma placa-mãe pequenininha, compacta como essa? É o que a gente vai descobrir na análise da B550 ITX da ASUS. Eu não vou te culpar por achar que uma placa-mãe menor deve ser menos eficiente ou menos capaz do que uma placa-mãe gigantesca. Afinal, a impressão física que passa é que a placa maior é mais parruda. E quando a gente tem uma placa-mãe que vem numa caixa desse tamanho, que às vezes é menor até do que uma caixa de uma fonte, você realmente fica se perguntando: será que vale a pena investir numa placa-mãe pequenininha? Para que eu vou usar isso? Será que eu vou perder algum tipo de recurso? Será que ela vai dar conta de entregar o desempenho? Eu resolvi testar essa placa-mãe da ASUS, é a ROG Strix B550i, e é uma placa-mãe ITX, como fica um pouco claro no nome. Ela traz um novo chipset da AMD, o B550, que é meio que uma evolução do B450 ao invés de uma substituição, como a gente já trouxe um vídeo aqui no canal falando isso para vocês, explicando um pouco mais sobre os chipsets. Esse modelo especificamente utiliza o chipset de última geração, por assim dizer, que fica abaixo apenas da X570. E aí já surge aquela dúvida, mas será que já não valia a pena ir para uma X570? Será que a B550 é capaz de suportar os processadores mais poderosos? E antes da gente entrar nesse assunto, é preciso deixar claro que o chipset não determina qual é exatamente o poder ou a capacidade da placa-mãe, por assim dizer. Na verdade, o chipset só diz respeito aos recursos e a construção da placa em relação à arquitetura dela, ou seja, como ela vai trabalhar com as lanes PCI, como ela vai trabalhar com o chipset, quais recursos o chipset vai trazer, como porta SATA, como suporte a PCI Express, enfim, apenas esses recursos que ficam limitados ao chipset. Os demais são determinados pela própria construção da placa-mãe, o que nada impede de uma B550 ter uma construção igual ou quem sabe melhor do que muitos modelos de X570. Mas será que esse é o caso? Com esse projeto bem compacto, eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas que a ASUS conseguiu colocar. A gente tem praticamente todos os recursos que pode se precisar em uma placa-mãe. A gente tem bons conectores para fãs, a gente tem aqui um conector para CPU, um conector para fã do case e um conector para a bomba, que você pode converter todos para conectores de fãs. Nós temos ainda os conectores RGB para o RGB e para o RGB endereçável, um para cada. Ela traz ainda USB tipo C, 4 portas SATA e 2 NVMe, um na parte traseira e um na parte dianteira. Na parte dianteira a gente tem ainda uma construção bem interessante aqui, onde a ASUS utilizou uma solução bem inteligente. Colocou aqui o NVMe e colocou a placa de áudio em um PCB separado, que ganhou um pouquinho de espaço aqui. O dissipador que a gente tem aqui, ele não é RGB, apesar de ser um RGB passivo, ele não é iluminado, mas traz um efeito 3D bem bacana, igual aqueles santinhos 3D que tinha antigo. E aqui a gente consegue utilizar com dissipador. Esse dissipador ele tem mais um efeito de diminuir a temperatura ou demorar mais para a temperatura chegar no limite, já que a gente vê que ele é plano, né? Ele não tem nenhum tipo de aleta para dissipação, mas ele já ajuda nesse sentido para demorar mais para chegar na temperatura limite do SSD, para que ele tenha um throttling bem mais demorado para cargas de trabalho mais elevadas. E a gente tem na parte traseira também, o que é um ponto positivo, já que nem todas as placas ITX trazem 2 slots NVMe. Mas nesse caso aqui a gente tem também uma construção bem robusta em relação aos VRMs. Ainda no NVMe, no slot frontal, nós temos aqui o suporte a PCI Express 4.0, assim como na GPU, já que o chipset tem suporte a PCI Express 4.0. No traseiro, no NVMe traseiro, nós temos suporte a PCI 3.0, que é conectado para o chipset. O NVMe frontal já é conectado direto nas lanes do CPU. Ainda como extra, ela traz aqui os LEDs indicadores para você checar
o boot da sua máquina e descobrir se tem algum problema. Então ela tem aqui uns LEDzinhos que fazem o check-up para CPU, para VGA e para o boot. Então quando você tem algum problema, você pode chegar simplesmente o código de LEDs e descobrir qual componente pode estar dando problema. Em relação a recursos, como eu falei para vocês, normalmente você pode imaginar que numa placa mais compacta ela tenha menos recursos, mas a gente tem atrás um I/O bem completo, o que foi bem surpreendente para um projeto como esse, já que ele fica bem próximo de alguns modelos X570. Na parte traseira nós temos aqui o Wi-Fi 6 com a antena que é removível, que é externa. Nós temos aqui o áudio traseiro, nós temos o USB tipo C, que também é destinado para o áudio, ou seja, é um recurso específico, já que essa porta foi especificamente colocada aqui para essa utilização, um recurso dessa placa-mãe que foi colocado pela ASUS. Nós temos ainda mais uma porta USB tipo C, 3 portas USB tipo 3.1 e uma USB 2.0. Nessa USB 2.0 a gente encontra um recurso que é realmente um diferencial bem importante, principalmente para quem está montando o setup e não sabe exatamente qual CPU vai utilizar, ou vai montar ele com um CPU mais moderno, que de repente poderia não estar disponível na versão da BIOS que está disponível nessa placa-mãe, ou que foi enviada junto com ela, que é o USB BIOS Flashback. Isso ajuda bastante, principalmente para você que compra a placa-mãe e os CPUs separados e de repente você descobre que a BIOS que está instalada na sua placa-mãe não suporta o seu CPU, e para isso você teria que fazer um update de BIOS. Você não precisa fazer nada, basta inserir o pendrive e fazer a atualização. É um recurso realmente bem útil. A parte de suporte de CPUs ainda não ficou muito clara para a AMD o que ela deve fazer no futuro, mas como a gente tem aqui HDMI e DisplayPort, significa que você vai poder utilizar as APUs. Em tese, essas placas-mãe B550 não são compatíveis com CPUs de segunda e de primeira geração, de acordo com a nota que foi emitida pela própria AMD, o que significa que você não poderia utilizar as APUs Ryzen 2000 ou Ryzen 3000, que são de primeira e segunda geração, pelo menos as arquiteturas internas, por assim dizer. Então elas levam a nomeação 2000 e 3000, mas na verdade são de primeira e segunda geração, o que tornaria incompatível com essa placa-mãe, o que é mais ou menos certo, como a gente vai ver mais pra frente nos testes de CPU. Mas ainda dando uma olhada aqui, o que a gente nota, especificamente ainda na parte traseira da placa-mãe, que chama bastante atenção, é esse pequeno fanzinho que tem aqui atrás. E ele tá em cima desses dissipadores que estão em cima dos VRMs, que são bem parrudos para uma placa-mãe compacta como essa. Esse fan ajuda na dissipação ativa dos VRMs, que é uma preocupação para quem monta um setup TX. Aqui atrás ainda dá para ver sem o backplate, que não vem, nesse caso dessa placa-mãe, não vem soldado direto, né? Não vem colado aqui ou preso direto na parte traseira. A gente consegue ver onde fica a bateria da placa-mãe. Fica bem escondidinho lá atrás, justamente para economizar espaço. Mas uma solução bem inteligente aí dos engenheiros da ASUS para conseguir colocar todos os recursos na placa-mãe. E como eu disse, a gente tem aqui bons recursos para um modelo compacto, mas será que ela é capaz de entregar um desempenho com os CPUs mais exigentes, ou a gente só vai conseguir montar com os CPUs baratinhos? Então a gente fez os testes aqui com alguns CPUs, a gente fez testes térmicos e fez testes de desempenho para saber se a gente teria problemas com temperatura e com os VRMs e ver se a gente conseguiria algum tipo de overclock. Para fazer a medição nós utilizamos o Thermopar e alguns programas de stress para ver como se comportaria a placa-mãe e os VRMs, além de alguns testes de overclock para ver a estabilidade, até onde a gente conseguiria chegar. Caso você esteja curioso, o VRM dessa placa usa um controlador PWM ASP1106, ele é de 4 mais 2 fases, usando o dobro de componentes por fase no V-Core. No caso, as Power Stages da Vichy, as SiC639, que são componentes modernos e de boa qualidade. Eles são usados também em outros modelos da ASUS que não devem ter dificuldades nem mesmo para lidar com o Ryzen 9 3950X, um processador de 16 cores e 32 threads que hoje é o máximo que você consegue colocar dentro dos Ryzen 3000, mas que pode inclusive se igualar a alguns processadores da próxima geração, mas já é um bom parâmetro para saber, principalmente em relação a upgrades. Outro ponto positivo dessa placa-mãe é a interface da BIOS, o UEFI.
A gente tem ali boas opções, ela é bem organizada, existem muitas opções com fartos ajustes, por exemplo, as tensões de CPU e memória que vão até 2 V e o ajuste de LLC e frequência de chaveamento do VRM. Como já expliquei anteriormente, a AMD deixou claro que suas placas-mãe B550 e X570 não suportariam os processadores de primeira e segunda geração. Mas como existem alguns modelos que foram testados e que são compatíveis, nós resolvemos testar e utilizamos aqui alguns processadores, como o Athlon 3000, o Ryzen 5 2400G, o Ryzen 7 2700X e o Athlon 3000G. E todos os processadores funcionaram com a placa-mãe. Nós não testamos aqui estabilidade e é bom deixar claro que, apesar de funcionarem, não é garantida que tenha estabilidade no funcionamento, já que não existe um suporte oficial por parte da AMD. E é bom observar que também esse suporte pode ser retirado em próximas versões de BIOS. Quando saírem novas atualizações e saírem uma nova linha de processadores, pode ser que esses processadores antigos deixem de ser suportados. Então, eles até funcionam, mas não é algo oficial que dê para confiar. Então talvez pelo menos nessa versão de BIOS você consiga funcionar, mas não existe obrigação, por assim dizer, deles funcionarem de forma estável. Para overclock de memória nós conseguimos chegar aqui em 3.800 MHz em 1:1 e com Infinity Fabric em 1.900 MHz utilizando o Ryzen 9 3900 XT, o que é um número bem honesto. Nós não conseguimos trabalhar de forma assíncrona a memória RAM, já com os processadores Ryzen 3000 nós não tivemos nenhum problema, como o Ryzen 5 3600, por exemplo, não tivemos nenhum tipo de instabilidade. O resultado foi bem estável e nós conseguimos obter um funcionamento normal. A instabilidade foi mesmo com os processadores XT, o que pode ser corrigido com BIOS posteriores. Mas vamos ao que interessa, o teste dos VRMs. Será que esse projeto compacto é capaz de suportar esses processadores? Nós medimos a temperatura depois de um teste no Blender de 30 minutos com a renderização do Classroom, que é um benchmark que está disponível e você pode testar também na sua casa. Para o teste em estoque foi reportada uma corrente de cerca de 88 amperes para o 3900 XT e para o teste em overclock, que foi feito utilizando o PBO, o Precision Boost Overdrive, que também é um overclock automático, que normalmente coloca uma carga, uma tensão bem elevada em cima dos VRMs, nós conseguimos um resultado muito próximo em ambos os casos. Apesar da maior corrente, a diferença foi muito pequena entre as duas situações por conta do fan do VRM, que aciona automaticamente quando o VRM excede os 65 graus. Para os testes em estoque, essa fan nem chegou a ligar, já que não foi atingida essa temperatura. Mas para overclock, ela foi ligada, o que ajudou a manter a temperatura muito próxima do estoque, mesmo utilizando uma tensão maior e jogando uma carga maior em cima dos VRMs. Isso pode te fazer pensar, mas então nem precisaria dessa fan, mas é bom a gente lembrar que essa placa-mãe é para projetos compactos. A gente está falando de uma placa-mãe ITX que vai em cases que são bem apertados e que tem um airflow mais reduzido. Esse resultado é um bom sinal, principalmente para quem está pensando em montar um projeto muito pesado, muito parrudo com o ITX, já que se com 3900 XT nós conseguimos obter esses resultados, você pode utilizar tranquilamente um 3950X, que você vai ter temperaturas bem tranquilas. Isso é uma notícia ainda melhor para quem está pensando em utilizar processadores abaixo desses processadores, como o 3800, o 3800 XT ou um 3600. Isso significa que os resultados vão ser ainda melhores quando a carga no VRM vai ser bem menor. Então a gente tem um projeto aqui realmente bem competente. Mas em conclusão, será que uma placa-mãe ITX deixa alguma coisa devendo para as placas-mãe ATX, Micro ATX ou para as placas-mãe maiores? E a resposta é que mais ou menos. Se você pensa em utilizar o seu PC com algum tipo de expansão, obviamente você fica limitado. Afinal, você tem só 2 slots de memória e você tem apenas um slot PCI Express. Mas se você está pensando em uma placa-mãe ITX, se você pensa em montar um projeto compacto, essa placa-mãe é realmente uma excelente opção. Ela é uma placa-mãe com uma ótima construção, capaz de suportar até os processadores mais poderosos da AMD, traz soluções bem inteligentes para conseguir oferecer todos os recursos e mais alguns adicionais que a ASUS ainda incluiu nessa placa-mãe, como o Wi-Fi 6, ela tem suporte ao Aura Sync, suporte às conexões RGB, o que é raro para algumas placas-mãe ITX, e a gente tem principalmente uma quantidade muito boa de recursos. Em relação a preço, a gente ainda não sabe qual que é o preço que ela vai ser comercializada aqui no Brasil, mas ela deve chegar na casa dos R$2.000, o que é bastante coisa para uma placa-mãe, mas não é tanto assim para uma placa-mãe ITX, que apesar de ser menor, acaba sempre custando mais caro, afinal são
soluções um pouco complexas de engenharia para você conseguir encolher e colocar tudo dentro de um pacote menor. Mas eu queria saber de vocês, será que vocês teriam coragem de montar um projeto ITX? Vocês têm vontade de montar um projeto ITX? Eu já montei o meu e confesso que dá muita vontade de colocar esse modelo especificamente lá. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam da placa-mãe e o que vocês acham em relação aos modelos ITX. Você tem vontade de montar um setup? Já montou um setup? Qual foi a sua escolha? Deixa aí nos comentários. E se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!